Existem algumas classes de anjos. A Bíblia fala de anjos, a Bíblia fala de querubins, serafins, seres superiores. Assista esse vídeo e você vai se surpreender. Ezequiel 1:4-14. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo revolvendo nela um resplendor ao redor. E no meio dela havia uma coisa como de cor de âmbar que saía do meio do fogo. E do meio dela saía a semelhante de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência. Tinha a semelhança de homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas, e os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra. E luziam como a cor de bronze polido, e tinham mãos de homens debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e as suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente, e a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e do lado direito todos os 4 tinham o rosto de leão, e do lado esquerdo todos os 4 tinham o rosto de boi, e também tinham o rosto de águia, todos os 4, assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas por cima, cada qual tinha 2 asas juntas, uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava para diante de si, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardente brasas de fogo, com uma aparência de lâmpadas, e fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos, e os seres viventes corriam e voltavam à semelhança de um clarão de relâmpago. Ezequiel, capítulo de número 1, versículo de número 15 ao 21. E vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra junto aos seres viventes, uma para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos seus 4 lados, não se viravam quando andavam. E os seus aros eram tão altos que faziam medo, e estas 4 tinham as suas asas cambotas, cheias de olhos ao redor. E andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. E elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito tinha que ir, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava na roda. Serafins, Apocalipse 4:8 e Isaías 6:2-8. Apocalipse 4:8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, 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 és o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Isaías 6:2-8. Serafins estava por cima dele,
Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou na minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja Deus.